Menina, vamos orar para a Vamos. gente começar, né? Vamos orar. Não sei se foi por causa do Meet que as meninas não conseguiram entrar, mas depois a gente coloca as explicações lá no grupo direitinho, né? E aí, estando gravado, elas conseguem acessar, né? Vamos orar, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia. Senhor, que final de semana lindo que nós tivemos do tempo, Senhor, um sol, um dia maravilhoso, um céu bonito, e nós te agradecemos, Senhor, e te agradecemos por essa segunda-feira, Senhor, e que sejam, assim, prenúncios de tempos bons, de tempos favoráveis do Senhor sobre nós, Sim. que sempre o sol da justiça, Senhor, a força desse sol, que é o Senhor, desse poder que há em Ti, Senhor, esteja sobre nós, aquecendo o nosso coração, Senhor, nos lembrando, Senhor, de quem nós somos, de que nós somos filhas da luz, Senhor, filhas da Tua presença, Senhor, e que mesmo que o tempo mude, Senhor, o Senhor continua brilhando no nosso coração, o Senhor continua nos aquecendo, nos fortalecendo. Nós te louvamos por isso, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por estarmos aqui reunidas de novo. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse aplicativo, por nós termos acesso, pela vida da Fabi, pela vida da Pri, Senhor, que tem se organizado, Senhor, para facilitar, Senhor, com que nós possamos estar aqui umas juntas com as outras, Senhor. Que o Senhor as recompense, que o Senhor as abençoe, Senhor, e abençoe cada uma de nós aqui, Senhor, o nosso propósito, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nos edifique aqui nesse tempo juntos, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos direcione em todas as coisas. Nós dependemos tanto, Senhor, da Tua presença, da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua instrução. Dependemos do Senhor, Deus, e isso nos alegra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Como toda segunda-feira, a gente fala, né, de um tema, de um texto diferente, e eu queria aqui falar com vocês um pouquinho sobre o livro de Neemias. Neemias os textos de Neemias, eu creio que são muito conhecidos também, graças a Deus. Oi, Sil, bom dia, a Sil está aí hoje, que bom. Mas eu queria, assim, de certa forma, dar uma continuidade um pouquinho do que a gente falou na semana passada sobre nosso devocional, sobre oração, sobre essa luta que a gente tem, né, para orar. E aqui o livro de Neemias traz um pouquinho mais disso no outro nível, né? Mas ele vai falar um pouquinho também sobre essa oração, sobre essa intercessão, né, nossa. E, meninas, assim, o quanto que a gente é uma batalha, né? A gente precisa assim, estar percebido, estar vigilante em relação à nossa oração o tempo todo, né? E Neemias, assim, ele era o copeiro do rei, né? A gente sabe disso. Neemias não era alguém que tinha uma função, um cargo, não era um sacerdote, não era o líder, não era o pastor lá de Israel. Ele era apenas, assim, um servo, né? Alguém que tinha um coração diante do Senhor e que se colocou diante de Deus, assim, intercedendo realmente pelo povo e se colocou ali numa liderança levantada pelo Senhor, né? Ontem o pastor já falou isso na igreja, né? A gente não se guia por cargos, né? A igreja não tem cargos, mas assim, liderança para nós é uma influência, né? E Neemias vem dar esse exemplo assim, muito claro aqui para gente. Então ali a gente vai dar uma passeada aqui, vou ler alguns versículos do capítulo 1, depois capítulo 3 e 4 aqui, de Neemias, e assim, ele vê uma situação para a gente ver assim, o quanto que isso mexe conosco. Neemias enxerga uma situação e ele não se cala, ele não se detém, ele age, né, em favor do povo, né, e orando ao Senhor. E aqui no capítulo 1 começa falando assim, né, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, né? Neemias havia sido levado, né? E eles disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
Neemias ouviu isso, esse relato, né? Ele estava no exílio, mas ele ouve esse relato de que aqueles que tinham ficado em Jerusalém estavam numa grande miséria, e ele, assim, ele não se detém. Neemias, assim, faz algo, né? E aí, o versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, assim, a primeira coisa aqui que Neemias vê quando ele ouve essas notícias de que seus irmãos, de que seu povo, sua terra estava desolada, em miséria, de que havia fogo, né? Tudo estava queimado, destruído lá em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, ele se assenta e ele chora. Mas ele não fica só chorando. Neemias se levanta, jejua, né? Ele jejua e clama e ora perante o Deus, né? Então, assim, o Senhor já vem falando conosco sobre essa atitude nossa, né? Nós, mulheres, então, as mulheres são muito sensíveis, né? As mulheres têm uma visão, eu creio que, assim, privilegiada de Deus a respeito de muita coisa, de amplitude, né? De ampliar muita coisa, né? As mulheres têm uma visão, assim, aguçada. E uma das coisas que o Senhor tem levantado as mulheres nesses dias é mesmo para intercessão, para oração, a mulher posicionada dentro de casa, ainda que ela trabalhe, né, a mulher ela tem assim, essas múltiplas funções, né? O marido chega em casa do trabalho, geralmente ele vai sentar, ele vai descansar. A mulher ela chega, ela já tira a blusa e veste o avental e pronto, né? Está pronta para várias obras. E enquanto ela cozinha, enquanto ela trabalha, enquanto ela limpa, no seu segundo turno, ela está intercedendo, ela está falando com o Senhor, né? Ela está orando, né? Então a gente vê aqui Neemias num quadro como esse aqui, de não ver uma situação e não se acomodar e não apenas enxergar, mas ele se move, né, para fazer alguma coisa. E ele chora, mas aí ele vai jejuar e orar, e ele fala com o Deus Todo-Poderoso, né? Isso é lindo a gente ver isso. E aí no capítulo 2 fala assim, né, que ele vai para Jerusalém, né? Ele pede uma ordem ao rei, a gente não vai falar sobre tudo isso aqui, é um outro tema, né, para um outro tempo aqui, mas Neemias pede ordens, pede licença do seu trabalho, Neemias pede direção de Deus e ele tem o favor do rei com ele, porque o Senhor, a boa mão do Senhor estava com ele, e ele vai para Jerusalém. E quando ele chega lá em Jerusalém, ele não conta para ninguém que ele está no seu plano, que está no seu coração, ele ora ali em secreto, e aí ele diz assim no versículo 13, né? Que ele de noite saiu pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Essa é a visão que ele tem, além do relato que ele já tinha tido, ele vai lá e verifica, e ele tem essa visão aí, né? Que as portas estavam consumidas pelo fogo, tudo estava desolado. Meninas, e é assim que o Senhor tem nos chamado. Muitas vezes a gente enxerga pessoas, a gente enxerga vidas. Eu vejo aqui as meninas, então, da intercessão, né, quando estão na igreja, assim, parece que é direto, né? Algo que o Senhor já mostra a alguém, olha, essa situação assim, né? Mostra como que está a vida da pessoa em desolação, em tristeza, em situações muito difíceis, e o Senhor logo leva elas à intercessão, porque é assim que o Senhor tem nos movido, e é assim que o Senhor tem feito com as nossas vidas, né? E assim, eu anotei umas coisas aqui, que a primeira coisa que Neemias vê é assim, como que Jerusalém estava desolada e estava vulnerável, né? Os muros estavam queimados, então assim, as pedras todas destruídas, caídas, então a cidade estava vulnerável aos ataques do inimigo. Né? A primeira coisa que a gente detecta na vida de alguém, numa situação, quando a gente vê, às vezes a gente olhando dentro da nossa casa, é assim, da nossa família, né? A gente olha, às vezes, situações vulneráveis de pessoas que estão com a guarda baixa, né? Com tudo aberto. E assim, é fácil para o inimigo atacar, é fácil para o inimigo invadir, entrar e fazer uma arruaça pior do que já está, né? Então, assim, quando há esse estado de desolação, né, de destruição na vida de alguém, como Neemias viu aqui sobre Jerusalém, né, ele observa e ele inspeciona, e ele assim vai lá de perto, né, para verificar.
e ele poder fazer alguma coisa. E ele ora a Deus, né? E assim, a primeira restauração que eu vejo aqui, que Neemias intenta, que ele tem essa intenção de fazer no coração dele, é de restaurar os muros. E por que eu estou falando isso? Que tem ligação com a nosso assunto da semana passada, que nós falamos sobre o nosso devocional, nós falamos sobre Abraão ali lutando e chotando, né, aquelas aves de rapina que vem tentar roubar a adoração, roubar o tempo de devoção ao Senhor, né? Quanto que a gente precisa lutar. E a gente vê aqui esse segundo ponto agora, assim, quanto que a gente precisa restaurar esses muros de proteção da nossa casa, da nossa família, né? Daqueles que são nossos, porque assim, quando o inimigo vem, ele realmente ataca, desola, queima tudo, estraga tudo, né? E deixa tudo aberto, cada vez pior, para que quanto mais pior, né, para o inimigo melhor, né, para que ele possa entrar e espezinhar e acabar com tudo, né? Mas Neemias se levanta, como eu tenho certeza que cada uma de nós aqui, cada uma mulher tem se levantado em oração, tem lutado às vezes, né, travado batalhas aí, mas para levantar. E o Senhor vem nos falar nessa manhã sobre esses muros de proteção, sabe, para que a nossa cidade, para que a nossa família, a nossa casa não fique vulnerável a esses ataques, né? E aí no capítulo 3, Neemias vai fazendo assim um sistema, ele tem uma estratégia dada por Deus, que ele começa a reunir os chefes das famílias, né, as autoridades das famílias, para que cada um repare algo, né? Repare uma porta. Engraçado que ontem o pastor falou de porta, né, na igreja, e hoje de manhã eu pensando nisso, eu falei, puxa, o Senhor vem falar de novo de portas, né, conosco aqui, porque Neemias começa a levantar esses maiorais das famílias, os chefes das famílias, para que eles comecem a reparar as portas das suas casas, de frente, as portas ali, o muro de Jerusalém era todo feito com determinadas portas, né, cada segmento ali, cada parte tinha uma porta, né, que eles falam a porta do monturo, porta do peixe, né, a porta do dragão, cada uma tinha um nome com um simbolismo, né? E aí ele coloca esses líderes para restaurar essas portas, e cada um restaurando a porta restauraria mais uns metros do muro ali ao lado da porta. E aí logo o seguinte restauraria de novo a outra porta e mais um pedaço do muro. Então, assim, foi uma estratégia que Deus deu a ele de organização, né? De começarem a construir, reconstruir esse muro ali. E aí o texto fala assim que os chefes eles iam restaurando os ferrolhos, né? Ferrolhos fala dessa tranca, né? Disso que vai guardar essa porta, né? Então, os batentes, os ferrolhos, né? Eles iam colocando de novo no lugar, restaurando, colocando essa porta em pé, fechando aquele lado, e aí logo o seguinte vinha fazendo a mesma coisa. Então, cada um ia seguindo o outro, né? Ao seu lado, no trecho seguinte, restaurando ali um pedaço do muro. Então, gente, e o texto no versículo 28 vai dizer assim, que cada um fazia isso em frente da sua casa. Olha que interessante, assim, como que Deus veio falar conosco sobre essa proteção da nossa casa. Quando a gente protege, quando a gente ergue os muros ao redor da nossa casa, muros de intercessão, de oração, de cobertura, né, de proteger mesmo aquilo que é nosso, e a gente estende isso um pouco mais, a gente vai dando aquele senso de unidade, cada um fazendo isso, cada um reconstruindo o seu pedaço, cada um cuidando daquilo que é seu, daqui a pouco toda a cidade está restaurada. E assim com as nossas vidas também, né? Cada um de nós, cada uma mulher que se levantar, cada uma família que se levantar, erguendo muros, né? Reconstruindo ali o altar da adoração, reconstruindo as portas que fecham, que protegem ali a sua entrada. Se a gente for fazendo isso em unidade, daqui a pouco toda a nossa igreja, toda a nossa cidade, toda a nossa família, né, vai estar protegida, igual aqui no caso de Jerusalém. Isso assim é muito, muito, muito legal, muito importante. E eu queria ler aqui com vocês assim esse relato do capítulo 4, que é onde eu queria mais assim me deter com vocês, onde eu fiz umas anotações aqui. O capítulo 4 não vou ler todo, vou ler até o versículo 13, mais ou menos, para a gente ter uma noção. Eu sei que é um texto conhecido, mas assim o Senhor quer nos relembrar nessa manhã sobre essa proteção que Ele quer que a gente traga sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos e sobre a nossa casa, a nossa família, né? E fala assim que Neemias estava aí nessa reconstrução,
e aí veio uma notícia para os inimigos do que estava acontecendo, e aí eles se levantaram. Diz assim no capítulo 4, versículo 1: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Quer dizer, zombando e falando que eles eram fracos e que uma raposa, um simples animal ali, derribaria. E só de passar por ali, ela ia derrubar aquele muro, né? Então, assim, o inimigo vem falando: olha, as tuas defesas são fracas, são frágeis, né? A tua oração é fraca. O que você está fazendo? Você acha que você vai proteger a sua família com os teus joelhinhos dobrados, né? Ele zomba, ele espezinha, e ele fala: olha, isso daí é fácil para me derrubar, né? Zombando, espezinhando mesmo, né? Daquilo que a gente faz, né? E assim, ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o seu muro. E aí Neemias fala: ouve, ó Deus, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, caia a vergonha, né? Caia essa intimidação sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que o edificavam. Quer dizer, o inimigo estava zombando, não era do povo, era de Deus, sabe? Ele fala que assim, né, caia o seu pecado, pois te provocam a ira. Eu me lembro aqui de Davi, quando Davi foi lutar com Golias, que Davi fala assim, que ele não estava, Golias não afrontava, não era o povo, afrontava o Deus dos exércitos, né? Aquilo que ele proferia contra o povo de Deus, estava proferindo contra o próprio Deus. E a mesma coisa que Neemias está fazendo aqui, né? Se Sambalat, se Tobias estavam zombando aqui do povo de Deus, eles estavam lançando uma afronta contra o próprio Deus, né? E eles falam que eles estavam provocando Deus a ira, né? Na presença dos que eles ficavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Gente, são tantas riquezas aqui nesses textos, né? Se a gente fosse parar para comentar, porque ele fala aqui que ainda assim, com toda a afronta, com toda essa acusação do inimigo, que o muro se ergueu até a metade, o muro estava pronto até a metade, porque o povo se dispôs. E eu tenho certeza que nessa manhã que tem mulheres reunidas nesse lugar, né? Mulheres que têm se levantado, não é só aqui nesse devocional, em tantas igrejas, mulheres de oração, mulheres fervorosas, sabe? Quantos ministérios de mulheres que têm se levantado pelo Brasil afora, orando, intercedendo. Ontem eu vi um vídeo da Valnice Milhomens com aquela, esqueci o nome dela, Camila Barros. Eles estavam fazendo um ato profético, né, fazendo um movimento na terra, no Brasil, orando, destronando, né, essas hostes malignas que têm imperado sobre o Brasil. E assim, mulheres de oração, quando nós vemos aí o Voa, que as meninas foram, né, quando a gente vê aí esses movimentos que tem tido aí do Juntas, como teve aí no Rio agora, ultimamente, que está percorrendo o Brasil todo, de mulheres se levantando. E eu me lembro de uma reportagem da Rede Globo, né, como que assim, meio que zombando, né, o que está acontecendo, mais de 60 milhões de mulheres reunidas e querendo já levantar se ali havia investidas financeiras, quem estava financiando, querendo, né, já espezinhar sobre esse tipo de coisa, mas não vai impedir, sabe, de se levantar no Brasil, assim como a gente viu aqui em Neemias, o muro já estava pela metade, já estava erguido, porque o povo, as mulheres, têm ânimo para trabalhar, têm se levantado como intercessoras. Mulheres, quantas de nós são intercessoras pelas suas casas? Quantas de nós, quantas mulheres que têm se levantado, sabe, para ser intercessoras, às vezes no lugar dos maridos, né, ocupando o lugar de sacerdote da casa. Não é esse o ideal, mas muitas vezes elas têm que se levantar até que os maridos acordem, até que os maridos sejam levantados para o seu lugar, né? As mulheres é que tomam essa posição e Deus tem usado, Deus não tem negado, Deus não tem se feito surdo
para as orações dessas mulheres, sabe? Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem ouvido. Quantas mulheres têm ganho as suas famílias, têm ganho os seus filhos, quantas mulheres sustentam as suas casas através da oração, sabe? Por causa disso aqui, olha, ânimo para trabalhar, sabe? Essa força, sabe, que o Senhor tem dado à mulher. A mulher não é sexo frágil, né? Muito pelo contrário, ela é delicada, sabe? Mas ela é a obra-prima das mãos do Senhor. O Senhor tem colocado nas mulheres um coração corajoso, sabe, para orar, para interceder. Glória a Deus pelas muitas mulheres. A gente vê na maioria das igrejas os ministérios de intercessão, sabe, de oração, são levantados pelas mulheres, sabe? Isso é um privilégio. Não é para a gente se orgulhar, dizer que nós somos melhores que os homens, não. Mas é para que o Senhor seja engrandecido, sabe? Porque daquele que as pessoas julgam que são as mais frágeis, é daí que o Senhor tem levantado força, né? Isso é maravilhoso. Então a gente vê assim que coisa linda, né? Aqui Neemias vai falando que o povo tinha ânimo para trabalhar, e naquela fase ali, quando os inimigos vieram para zombar, o muro já estava pela metade, já havia alguma proteção, né? Mas só que o Senhor queria completar essa obra, né? E aí, versículo 7 vai dizendo: ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém já ia avante, quer dizer, que continuava, e começava-se a fechar as brechas. Olha, meninas, brechas fechadas. E aqui eu vejo assim, quanto que o Senhor quer falar conosco, sabe, sobre essa proteção, esse levantar de intercessão, de oração, de muros erguidos, mas assim, que as brechas precisam ser tapadas. A gente não pode deixar frestas, porque muitas das vezes a gente se levanta para orar, a gente se levanta em unidade, para estar construindo ali uma proteção sobre a nossa casa, ao redor, né, da igreja do Senhor, mas aí às vezes a gente cai com as brechas, a gente deixa uma frestinha e assim o inimigo ele é sutil, o mínimo que a gente deixar aberto ele vai querer entrar, e muitas vezes essas brechas são a nossa fofoca, o nosso orgulho. Às vezes a gente está, o disse-me-disse, né, de um olhando para o outro, quem faz, quem não faz, né? E assim, Deus está nos chamando para tapar essas brechas, que a gente reerga os nossos muros de oração com cuidado, né, de proteção, mas que a gente feche as brechas, porque o que adianta a gente estar ali, dobrar os nossos joelhos, interceder, orar, chorar diante do Senhor, mas quando a gente se levantar, a gente começar com a nossa boca a deixar brechas, né, a ter orgulho nos nossos lábios e falar: olha, não, mas eu sou melhor, porque eu oro dentro dessa casa, porque eu faço, porque se não for eu, se não for... Então a gente começa a destruir, né, deixando brechas ali de orgulho, a gente deixa brechas assim com que a gente fala irritado, às vezes a gente está orando, acaba de orar e a gente dá uma resposta de forma irritada, de forma grosseira para alguém que vem falar. Então isso são brechas, né, que vão sendo abertas ali no nosso muro, e aí por essas brechas às vezes o inimigo entra, né? Às vezes a gente está orando, intercedendo por alguém e a gente acaba falando dessa pessoa para alguém e essa pessoa fica sabendo e aí ela, eu não vou mais confiar nela porque contei meus segredos, minha vida, ela disse que ia orar, mas ela acabou abrindo para outras pessoas. Então são brechas, né? Tudo coisas parecem pequenas, mas que vão abrindo essas frestinhas, né, nos nossos muros aí, e a nossa casa, né, o nosso tempo, a nossa igreja, né, o nosso ministério fica desprotegido. E o Senhor quer que a gente tenha uma visão ampla, né? Eu vou até usar essa palavra aqui, porque a Bíblia fala assim que Neemias supervisiona, né, a obra, tudo que está acontecendo, e ele vem falar dessa visão ampla, né? E deixa eu continuar lendo aqui, fala assim, né? Ajuntaram-se todos de comum acordo os inimigos, né? E vieram para atacar Jerusalém e suscitar confusão. Olha, gente, isso é uma das armas, artimanhas do inimigo. Ele vem lançar medo, ele vem lançar discórdia, confusão, né? A quebra da identidade, de alianças, né? E é isso que eles vieram aqui, ó, lançar confusão.
Porém, nós oramos ao nosso Deus, Neemias conta isso, né? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Como Neemias tinha estratégia de Deus, como aquele homem teve uma visão aguçada, né? Como ele foi sábio na condução ali, na organização das coisas, porque quando ele soube disso, ele já ora a Deus e ele começa a pôr guarda, né? Então a gente, assim, guardar os nossos lábios, guardar os nossos olhos, né? Santidade na nossa vida, quando a gente está numa batalha, quando a gente está numa construção, a gente precisa estar com tudo apercebido, a gente precisa olhar para todos os lados, né? E como que às vezes a gente fracassa, meninas? Eu sei quantas vezes eu já tive experiência na minha vida de estar num propósito com Deus, num propósito às vezes de jejum, de oração a respeito de algum assunto e dar mole, cair, abrir brecha em coisas pequenas, né? E ali depois, não que o Senhor não restaure, o Senhor vai restaurando, mas às vezes a gente perde tempo, né? Quando vê, a gente às vezes tem que largar a obra para poder lutar contra o inimigo, contra certas coisas, e assim, tudo que a gente poderia ter evitado se a gente ficasse mais apercebido, né? E aqui no versículo 10 diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro, né? Dentro ali do povo começou a ver isso, porque eles estavam já cansados, as forças daqueles que estavam carregando aquelas pedras, tirando aquelas pedras velhas, né? As pedras que estavam derrubadas, né? Fazendo ali, erguendo o muro, eles estavam já cansados, né? E os escombros são muitos, né? Quer dizer, era muito entulho. Meninas, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a se colocar diante do Senhor, erguendo esses muros, quanto entulho, quanta coisa velha que a gente tira, quanta coisa queimada, quanta coisa que não presta mais que a gente tem que tirar, e depois a gente tem que carregar aquilo tudo e jogar fora. E às vezes é pesado para a gente transportar tudo isso, como era, a gente vê esse relato aqui, né? Entulho de obra, a gente sabe, qualquer obrinha que você faz em casa, uma paredinha ali, né? Dá um entulho, é terrível, poeira, né? Os escombros, aquilo tudo é terrível. E assim, o quanto que dá trabalho limpar tudo isso, sabe? O Senhor vem falar nessa manhã conosco que erguer muros, levar uma vida de oração, de intercessão, dá trabalho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena por causa da proteção, sabe? A sua casa não vai ficar desprotegida, não vai ficar vulnerável, a sua igreja, sabe? Porque, assim, a primeira proteção que a gente tem que erguer são esses muros, né? Como as meninas têm falado aí tanto sobre a oração na igreja, sabe? Os períodos de oração, os cultos de oração, como são importantes, é isso que vai dar sustento ali à obra de Deus, né? Então, assim, uma igreja que não tem um ministério de intercessão, uma igreja que não tem um culto regular de oração, né? Que a igreja se reúna para orar, ela está fadada mesmo a enfraquecer, sabe? Mas quanto de Deus tem levantado homens e mulheres que intercedem, a gente crê nisso. E assim, e é dessa maneira que a gente consegue edificar os muros, né? Então, assim, disseram, porém, os inimigos, nada saberão disto nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar essa obra. A intenção do inimigo é fazer cessar a obra de Deus, é fazer cessar a obra de evangelismo, fazer cessar a obra das células onde tem sido pregado o evangelho. Ontem eu falei com algumas pessoas ali na igreja, e elas falaram, olha, é a primeira vez que a gente veio, e nós fomos visitar, acho que a célula da Silvana, eu acho que foi isso. Tinham ali uma família, algumas pessoas, eu falei, gente, que bacana, né? E elas amaram o culto, né? E foi assim, como elas se sentiram felizes. Então, assim, é a obra que está sendo feita naquele bairro, sabe? É a obra, o inimigo fica com raiva, ele fica irritado, porque tem uma obra se erguendo e ele quer fazer cessar essa obra, ele quer entrar de qualquer maneira, e é isso assim, ele vem de maneira sorrateira, querendo entrar ali no meio da obra para fazer cessar, né? E aqui no versículo 12 diz assim, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, 10 vezes, quer dizer, são muitas vezes, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. O inimigo vai tentar atacar, ele vai tentar várias e várias vezes, ele não desiste. Mas aí vem assim, algo tremendo da parte do Senhor aqui sobre Neemias, versículo 13, ele fala assim, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos,
por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Meninas, isso é para nós. Nós somos os nobres. Nós somos os magistrados. A gente não tem título, não. Mas nós somos reino e sacerdote. Nós somos filhas desse Deus vivo, todo-poderoso. E diz assim, olha, ele disse para os nobres e magistrados, né, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Então eu queria dizer para nós, eu quero dizer para mim nessa manhã, Rosane, lembra-te do Senhor grande e poderoso. Meninas, lembrem-se desse Deus temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É isso que diz o texto aqui. Então o texto está dizendo especificamente, lutem pelas suas famílias, lutem pelo seu povo, pelos seus filhos, maridos, esposas, lutem, sabe? Vocês são os nobres, vocês são reino e sacerdotes colocados nessa terra aqui para reinar com o Senhor, sabe? Para trazer o reino dos céus. Ontem nós cantávamos na igreja aquele cântico que fala que o teu reino vem, sabe? E eu comecei a declarar, Senhor, vem o teu governo, sabe? Sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, a nossa igreja, o governo, a tua santidade, a tua palavra, a tua verdade, a tua justiça. Venha o teu reino, aquilo que é feito no reino dos céus, na tua presença, que isso venha sobre nós, caia sobre a nossa terra. Nós queremos daquilo que vem da parte do Senhor, e é isso que nós somos chamadas, meninas, para lutar pelos nossos filhos, nossas casas, os maridos, as esposas, por nossas famílias, nossos sobrinhos, tios, sejam quem for, sabe? O Senhor tem nos levantados para esse tempo. E aqui o interessante desse texto aqui fala que Neemias inspecionou. Então, assim, inspeção fala de supervisão, né? E aí, por isso que eu queria trazer essa palavra aqui. A Fabi sabe aí no trabalho dela, ela tem uma equipe trabalhando e às vezes ela precisa supervisionar, ela precisa observar se aquele funcionário está fazendo a sua parte, se ele está sendo ágil, porque se ele não concluir a sua parte até uma certa hora, até um certo dia, o outro funcionário que vai dar seguimento, né, vai pegar ali aquela parte daquele trabalho, vai ficar sem trabalho, vai atrasar, né, lá na ponta, lá na frente, na hora de entregar ali para o cliente, vai vir atrasado. Então precisa de supervisão, se o trabalho está sendo feito com qualidade. Gente, eu gosto de palavras, né? Eu amo assim observar as palavras. O que é a palavra supervisão? É uma supervisão. É quando você tem uma visão ampliada, uma visão aberta, uma visão geral do que está acontecendo. Quando a gente é visionário, a gente olha algo, mas às vezes a gente olha só o nosso pedaço. E era isso que Neemias falou ali para aqueles homens fazerem com as suas famílias, cada um ia reconstruir a sua porta e o seu muro, né, de frente da sua casa. Mas agora Neemias precisava ter uma supervisão, ele precisava olhar o muro todo. Né? Onde é que tinha brechas ainda? Onde é que o muro estava mais erguido? Porque aqui fala assim que eles tinham erguido até a metade, né? E havia ainda a parte que ainda estavam mais frágeis. Talvez o cimento ainda estava fresco. Talvez ainda precisava colocar ali os ferros, né? Precisava fortalecer aquelas partes ali. E assim, Neemias tem essa visão, essa supervisão. Ele olha o geral, o todo, né? Onde está faltando, onde precisa de mais. E aí ele coloca os homens, né, com as suas armas. Não, agora a gente para aqui de erguer o muro e a gente vai vigiar. A gente vai ficar aqui com a arma colocada na nossa cintura, com a arma em punho. Uns vão, enquanto outros dormem, outros trabalham, outros vigiam. Então ele organizou, né? Isso é maravilhoso a gente ver assim, quanto que vale a pena, sabe? A gente assim ter as estratégias do Senhor, buscar do Senhor, porque assim Deus nos dá essa dimensão de como que está a obra, de onde precisa de mais trabalho. E eu me lembro assim que lá em Crônicas, quando Davi está lá na guerra, né, com os seus soldados, né, com aquele exército de Davi, eu me lembro assim de alguns que falavam assim, olha, se vai ter uma guerra iminente, o inimigo é muito poderoso, é muito grande, se eles forem mais fortes do que tu vem, do que eu,
tu vem em meu socorro. E se eu ver que você está perdendo, que eles estão sendo mais fortes do que você, eu vou em teu socorro. Então fala assim dessa unidade, dessa comunhão, de trabalharem juntos e assim do quanto que cada um fazendo a sua parte, cada um ajudando a edificação. A Bíblia fala sobre isso, a edificação do corpo, cada um fazendo a sua parte, cada um no seu lado, fazendo o seu papel, né? E Neemias supervisionando, olhando, né? Ele precisava ter essa visão clara de onde precisava de mais ajuda, de onde podia se deixar mais vulnerável, do que precisava se levantar, de quem precisava montar guarda, e isso é tremendo. E aí ele conclama ao povo, fala assim, pelejai, lembrai-vos do Senhor e pelejai. Então, assim, para a gente ter em mente quem é o nosso Deus, a nossa identidade no Senhor, e assim, e trabalhar, e pelejar, não desistir, né? Então, meninas, isso eu queria trazer para a gente hoje. Tem muita coisa para falar, tem coisas aqui que eu anotei, mas que eu não vou nem falar, porque o tempo está muito longo. Mas, assim, o quanto que é rico esse texto para nos trazer sobre essa intercessão. Mas é só, assim, um complemento daquilo que a gente falou na semana passada, sabe? Sobre a nossa devoção, sobre o nosso clamor diário, o nosso tempo dedicado ao Senhor, e quanto que a gente luta, né? Como eu falei aqui, como Abraão, lutando para espantar essas aves de rapina que vêm roubar, né, a nossa oração. E aqui já um ponto a mais, um ponto da nossa intercessão, do nosso posicionamento, das nossas estratégias de guerra que a gente precisa ter para erguer esse muro, sabe? O Senhor tem nos chamado para proteger a nossa casa, sabe? A gente está em tempos difíceis com os nossos filhos, na escola, no trabalho, seja onde estiverem, os nossos maridos na rua quando saem para trabalhar, sabe? Então, que nós nos levantemos como mulheres fortalecidas, como Neemias aqui, com uma supervisão, né? Uma visão aguçada e uma visão que olha para todos os lados, né? Que enxerga onde tem brecha, onde precisa melhorar, e assim corrigindo na nossa própria vida, onde é que a gente está dando brecha, onde é que a gente precisa levantar o nosso muro mais alto e proteger, né? Guardar a nossa casa desses ataques malignos. Então, assim, nessa manhã a gente possa ter essa percepção, sabe, ser lembrado pelo Senhor. Nós somos chamados para esse tempo. Somos chamados não só para ter um chá de mulheres, né, para a gente comer e se banquetear, mas realmente para sermos mulheres fortes no Senhor, mulheres que oram, mulheres que intercedem umas pelas outras, sabe, que vão ajudando umas às outras, né, cada uma ali seguindo uma outra. Olha, eu construo até aqui, daqui agora você pega juntinho de mim, vai até a outra parte, e a outra, até que tudo ao redor esteja sendo guardado pelo Senhor e pela intercessão. Amém, meninas? Vocês são fortes, vocês não são frágeis, porque são mulheres cheias do Espírito Santo, sabe? O inimigo, ele vai tentar espizinhar, ele tenta mesmo. Eu sofro ataques, né? A gente sofre diários, a gente precisa estar vigilante o tempo todo, mas nós temos o Espírito do Senhor que nos dá discernimento, sabe? Nos dá sabedoria no agir. O Senhor revela as coisas, assim como o Senhor fez aqui a Neemias. O Senhor nos dá a visão de como é que estão a destruição de certas coisas, mas o Senhor também nos dá as estratégias para lutarmos, sabe? Eu tenho certeza que Deus tem levantado mulheres lindas e poderosas aqui no Senhor para fazer essa obra, sabe? Eu não tenho podido estar nas terças-feiras na oração, porque a gente está fazendo o online, conexão online, né? Justamente às terças, mas assim, eu sei que há um exército ali, ainda que seja um exército de 5, um exército de 2, de 10, sabe? Mas está começando a erguer esse muro vai se levantar muito forte, sabe? Eu creio, sabe? Em nome de Jesus, sabe? Quanto que as igrejas têm sido sustentadas por ministérios de oração, de intercessão, que pagam um preço ali, sabe? Com as suas vidas de estarem orando, e o Senhor vai recompensar. Além do muro ficar firme, ficar forte, ficar protegido, o Senhor vai recompensar cada uma com seus pedidos, com aquilo que tem orado, que tem clamado diante do Senhor, porque o Senhor, ele não retém a sua bênção, e ele não tapa os ouvidos à nossa oração, ao nosso clamor. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Essa é a palavra que fica para nós nessa manhã. Amém, meninas? Amém. Que Deus nos guie essa semana, sabe, com oração, que Deus nos guie essa semana com intercessão, porque nós dependemos disso. E a nossa conferência no final de semana vai ser uma bênção, que a gente está erguendo muros ao redor disso, amém? Amém, meninas.
Vamos orar. Alguém quer falar Rosana, alguma coisa? deixa eu falar Pode rapidinho, que falar. aí depois a gente corta. Eu queria que tu falasse novamente sobre Raabe. Eu tinha até falado com a Fabi, o Senhor tem me incomodado muito, mas sobre a parte, né, sobre ela ser... Ele tem me incomodado sobre ela ser uma improvável, que ela não era israelita, ela era uma pessoa, né, que se prostituía, e ela não só mudou a vida dela, Deus não só mudou a vida dela, como ela fez parte da genealogia de Cristo. Aí eu não sei, tá? Eu não sei falar, eu não sei entender, então eu queria que tu fizesse de novo, porque tem algumas pessoas que vêm na minha cabeça e que Deus pediu para mandar, então eu vou ter que gravar esse vídeo. Tá bom, a gente fala. Hoje a gente já vai ficando por aqui, mas a gente fala então amanhã ou a gente ao longo da semana, né? O Senhor tem nos direcionado. Eu sei que a gente está aqui terminando ainda o livro de João, mas assim, sexta-feira, né? Deus nos levou a um tempo de testemunhos, né? Foi tão lindo assim. Então, assim, é o Senhor que direciona, né? Se Ele quer que a gente fale, né? A gente interrompa ali um pouquinho o livro de João e fale sobre isso, a gente fale, que Deus assim nos abençoe nisso, né? Então a gente está aí na dispensação do Espírito Santo. Amém, Pri, a gente fala assim, tá? Vamos orar sobre isso, de repente amanhã a gente fala, tá bom? Amém, meninas. Que bom, que Deus nos abençoe aqui. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada. Como a tua palavra nos fortalece, Senhor. Como a tua palavra é poderosa, Senhor. E é isso, quando a gente vai lendo a tua palavra, a gente vai se achando dentro dela. A gente acha tantos que se identificam conosco. Nessa manhã eu tenho certeza, Senhor, que cada mulher aqui vai se identificar com Neemias, Senhor. Deus que se achou triste por ver que a sua casa, a sua família, o seu povo estava sendo destruído, mas se levantou, Senhor, e foi um estrategista, um líder, Senhor, alguém que intercedeu, que chorou, que organizou, que trabalhou, que não se cansou, Senhor, mas viu os muros de Jerusalém erguidos novamente. Louvado seja o teu nome. Eu profetizo nessa manhã, Senhor, é sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a casa das minhas irmãs, sobre a vida delas, Senhor. Deus, que os muros serão erguidos, Senhor. Aquilo que tem sido queimado, aquilo que tem sido destruído, as portas, Senhor, que estão deitadas ao chão, serão erguidas de novo, Senhor. Os muros de proteção ao redor da casa das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, por causa da intercessão, por causa da força delas, por causa do coração disposto diante do Senhor, Senhor, será reerguido para a glória do teu nome e haverá proteção. O inimigo não vai ter brecha por onde entrar, Senhor. Ó Deus, porque as tuas filhas guardarão as suas portas para a glória do teu nome. E o Senhor enviará anjos, o Senhor enviará sabedoria, ó Deus, discernimento, Senhor. O Senhor enviará a palavra para que as tuas filhas, Senhor, ergam, Senhor, as suas casas, Senhor, em nome de Jesus, e haverá salvação. Nós profetizamos salvação, nós profetizamos cura, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo isso aqui dentro da minha casa, na minha família, Senhor. Eu sei que as tuas filhas, Senhor, têm se levantado, Senhor, em intercessão, Senhor, como mulheres hábeis, como mulheres, Senhor, cheias da tua presença, Senhor, para fazer essa obra, em nome de Jesus, Senhor. Deus, e elas vão, Senhor, poder erguer os olhos, Senhor, e supervisionar e olhar com uma visão aguçada, uma visão, Senhor, ó Deus, superdimensionada, Senhor, uma visão mais do que 3D, mas uma visão geral daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso sobre nós. Nós não fazemos menção do nosso nome, não é o nosso nome, o nosso legado que queremos deixar aqui nessa terra, é o teu nome, Senhor. O teu nome está sobre nós. Nós não confiamos em carros e cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor, Deus. E é dessa forma que nós oramos nessa semana, Senhor, que as tuas filhas tenham uma semana vitoriosa em oração, que as tuas filhas tenham uma semana vitoriosa na tua presença, Senhor. Aquilo que apresentarem diante do Senhor, o Senhor vai dar as estratégias, Senhor, e vai dar graça, Senhor, para as tuas filhas verem os resultados, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós confiamos em ti, Pai, nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glórias ao nome do Senhor. Que vocês tenham uma semana abençoada, linda, rica da presença do Senhor. Amém. Beijo, meninas. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Amém.